Número 7, Scott vs Peter. Essa talvez seja a luta mais conhecida pelo público. No episódio 12 da quarta temporada, transformado em Berserker, o Scott ataca a sua própria alcateia e o Peter, que estava manipulando tudo para que, matando o Scott, o Liam herdasse seu poder de alfa, e assim, o Liam sendo um alfa normal, ao matá-lo, o Peter voltaria a ser o alfa. Porém, o plano do Peter falha quando o Scott ouve as mesmas palavras que ele disse pro Liam na sua primeira lua cheia, de que ele não era um monstro, mas um lobisomem, o que fez o McCall se controlar e quebrar a armadura de Berserker. E aí, com todas as merdas que o Peter fez ao longo da temporada sendo reveladas, Scott e Peter se enfrentam. Para surpresa da alcateia do McCall, Peter estava de igual para igual com o Scott, na verdade, até sendo mais forte que ele. Ok, o próprio Kincaid já havia dito que o Scott não tinha a força de um alfa. Na verdade, ele demonstrou isso, tomando os golpes do McCall e tipo, nem sentindo. Lembrando que o Kincaid, pelo que foi mostrado, ele também é um ômega, assim como o Peter. Mas o Peter talvez tenha uma explicação para a força desproporcional dele na quarta temporada. Existe uma teoria entre a galera da fandom e dos fóruns de Teen Wolf que diz o seguinte: o Peter ficou mais poderoso, tipo, o suficiente para apagar o Brett com um único soco, coisa que até o Derek ficou com o cu na mão quando viu. Mas enfim, o Peter ficou tão forte porque, segundo essa teoria, ele matou a Jennifer lá no finalzinho da primeira parte da terceira temporada. Desde então, fica bem claro que o Peter estava ficando mais e mais forte, com essa força tendo mais indicativos lá em 2012, no meio da quarta temporada. Se essa teoria estiver certa, Peter absorveu os poderes das mortes que a Jennifer havia absorvido, o que o tornaria totalmente capaz de rivalizar em força com o Scott. Claro, tu pode interpretar que de fato o Scott é muito limitado por causa da sua falta de bestialidade, falta daquele monstro, daquele animal que quase todos os outros alfas demonstram. Como exemplo, a Satomi e a Finch, pelo que foi mostrado, eram alfas bem fraquinhas por justamente reprimirem a sua natureza. E depois dessa explicação completamente desnecessária, vamos à luta do Scott e Peter. Essa luta é interessante porque a coreografia dela dá um pouco mais de ênfase na super força dos lobisomens, coisa que não acontece tanto na série. Sério, às vezes nem parece que os caras são capazes de atravessar uma parede de boaça. E isso é uma coisa que me deixa puto às vezes. Sei lá, os lobisomens não mostram a super força mais claramente. Tá, beleza, orçamento, mas assim mesmo é algo que incomoda um pouco. Aqui, ao menos, em algumas cenas, os impactos dos golpes do Scott conseguem demonstrar a força monstruosa que o McCall tem. E depois de ver o Liam ser quase atingido por um lançamento do Peter, o Scott começa a lutar mais seriamente. Na verdade, até parece que ele vai matar o Peter, só que não é o que acontece. Hoje em dia, essa luta é meio estranha pelas câmeras lentas, já que o público-alvo é o público adolescente, que é um público que, se impressiona mais fácil, mas não deixa de ser uma das melhores lutas da série. Número 6, Parrish e Liam vs Rowling. Mano, que bicho apelão era o Rowling. Aliás, se esse vídeo aqui tiver 100 comentários, eu faço meu ranking pessoal das criaturas mais poderosas de Teen Wolf. 100 comentários, hein? Mas enfim, no episódio 11 da sexta temporada, caçando o Anui-Ktê, que havia fugido da caçada selvagem, Rowling suspeita que o Liam seja o Anui-Ktê e começa a rastreá-lo. Como um cão do inferno, bem mais experiente, mais obstinado e aparentemente mais forte que o Cerberus, Hellhound, que possuía o Parrish, Rowling encontra o Liam na escola e então, confrontado pelo Parrish, ambos têm uma batalha que, olha só, coreografia da luta consegue demonstrar a força do Rowling e do Cerberus. Uma coisa que eu curto muito dos Cães do Inferno é que eles não têm aquelas firulas dos lobisomens. Não, com esses caras é o básico, empurrar, rasgar e esmagar, o que faz muito sentido dada a força brutal deles. Pô, o Cerberus peitava a besta, caralho, a besta de Gévaudan, e esse mesmo Cerberus, apesar de fazer uns cortes bem profundos no Rowling, ele é derrotado pelo outro Cão do Inferno, que tipo,
E se o Rowling estivesse caçando a besta, hein? Será que não seria mais fácil? Enfim, depois, Rowling vai enfrentar o Liam, que, contrariando qualquer lógica, ele parte pra cima de um cão do inferno. Ele até tem uma vantagem por ser mais hábil com saltos e esquivas, mas quando ele vai tentar se comparar em força, aí não dá não. O que eu mais gosto nessa luta é que ela comprova aquilo que o Derek falou lá na 4ª temporada, sobre o Liam ser um beta bem forte por causa da sua raiva. Só que o pessoal usa essa batalha pra dizer que o cão do inferno não aguenta um beta. E eu digo isso porque eu vi o pessoal justificar isso no vídeo onde eu comparei o Deucalion e o Garrett. E em um momento específico do vídeo, eu disse que se o Garrett quisesse, ele poderia mandar o Parrish matar o Deucalion. E é óbvio, cara. Apareceu um pessoal tentando comparar o Deucalion com o cão do inferno, usando como base essa luta aqui do Liam contra o Rowling. E aqui, nessa comparação de Deucalion e um cão do inferno, usando como base essa batalha aqui, acontece aquele clássico caso de desonestidade intelectual, que é basicamente quando você oculta uma ou mais provas que contraria a sua afirmação, para dar crédito à sua crença, por mais incoerente que ela seja. Um exemplo muito bom é aquela teoria estúpida de que o Ed de Stranger Things está vivo e ele vai vencer o Vecna. E tipo, não, cara, os caras ocultaram uma parte muito específica da história do Cass. E no vídeo onde eu comparo o Deucalion e o Garrett, aconteceu isso, para corroborar a ideia de que o Liam vence um cão do inferno, o que levaria à ideia de que o Deucalion é mais forte que o Parrish. Os caras não mencionaram alguns detalhes cruciais que mudam toda a perspectiva da batalha. Por exemplo, quando o Liam dá os primeiros golpes no Rowling, o cão do inferno segura ele e percebe que ele não é o Anui-Ktê, e a partir daqui ele não quer mais matar o Liam. Na verdade, a movimentação do Rowling fica mais na defensiva, só revidando os golpes do Liam. Outra coisa que é bem óbvia, mas os caras não mencionam, é que o Rowling tinha acabado de sair de um combate contra o Parrish, outro cão do inferno, e ele tomou vários, mas vários golpes do Liam, enquanto que o Rowling só golpeou ele com suas garras 3 vezes. E isso foi o suficiente para fazer o Liam precisar do Mason para caminhar, enquanto que o Rowling saiu dali sozinho e ainda estava caçando o Anui-Ktê. É muito fácil você criar um argumento burro disfarçando de inteligente quando tu oculta partes bastante importantes da história. Enfim, explicado isso, Liam realmente provou que ele é forte pra porra. Poxa, ele sobreviveu a um cão do inferno, um fucking cão do inferno. E a luta dele contra o Rowling é muito bem coreografada, uma das melhores lutas de Teen Wolf na minha opinião. Mas, pessoal, não exagerem, né? Opa, e aí, tudo bem? Por ser uma série de criaturas sobrenaturais, Teen Wolf tem as suas lutas, algumas bem merda, mas outras bem interessantes. E hoje eu selecionei as melhores lutas de Teen Wolf, especialmente aquelas que eu tenho alguma curiosidade para trazer para vocês. Agora, eu quero te agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e, claro, seu compartilhamento. Acredite, quando você fez isso logo no começo do vídeo, o YouTube entende que o canal é bem relevante e passa a recomendar os vídeos para mais gente. Então, obrigadão mesmo. Número 5, Derek vs Kali, Round 1 e Round 2. Não é novidade para nenhum fã de Teen Wolf que a partir do final da primeira parte da 3ª temporada, os alfas ficaram bem meia bomba. Poxa, o Scott não aguentava o Kincaid, que era um ômega, então tava bem claro que os alfas não teriam tanto poder quanto nas primeiras temporadas. Mas até o final do arco das Alcateias de Alpha, meu parceiro, os alfas eram realmente o que eles deviam ser. Só que na primeira vez em que teve um verdadeiro X1 entre alfas na série, a gente vê a diferença entre um alfa comum e um alfa aprimorado. Derek vs Kali. Eu amo essa luta. Eu tinha ela no celular pra assistir quando eu tava entediado na escola, porque essa merda aqui é muito bem feita. Nessa luta aqui, a montagem usou muito a música pra ditar o ritmo da batalha, e eu acho isso do cacete, porque são dois alfas se enfrentando pela primeira vez na série, cara. A coreografia aqui foca mais no fato deles serem o auge da bestialidade dos lobisomens. Tipo, olha essa forma homem do Derek, foda demais. Claro que a Kali vence o Derek, poxa, aprimorada, né, irmão? Aí é foda, né, Derek? E isso é ótimo pra estabelecer a força da Jennifer com os 9 sacrifícios, quando ela vai lá e vence a Kali, e mais tarde, também é muito bom pra estabelecer a força do Deucalion. A única coisa que me incomoda, e bastante, é que o Derek, como um alfa, o cara só fez cagada. Ele não venceu ninguém realmente forte. Ouso dizer que o Kahneman, como um beta, tava mais forte que ele. O
Ennis não vale, pô. O cara tava de costas. Então só isso que me incomoda nele sendo derrotado pela Kylie tão facilmente na primeira batalha. E depois sendo vencido de novo na segunda luta. A propósito, a segunda luta do Derek contra a Kylie é muito mais foda do que eu me lembrava. Aqui tu sente muito mais a força e a bestialidade do Derek e Kylie. E na boa, eu senti de onde o Jeff e o Russell tiraram a inspiração para essa luta. Vocês já assistiram O Protetor? Aquele filme do elefante e tal? Pois é, lembra da batalha na igreja contra o capoeirista? Então, detalhe bem importante, tá? Tu quer identificar um alfa aprimorado? Se liga nisso aqui. Na luta contra a Kylie, no mesmo plano e contraplano, olha os olhos do Derek e olha os olhos da Kylie. Percebeu que os da Kylie não tem brilho? Pois é. Número 4, Scott versus a alcateia do Derek. Já deu pra perceber que eu gosto bastante de lutas que estabelecem a força de um personagem, né? Eu sou escritor de ficção, então eu adoro quando um poder ou um patamar de força é bem estabelecido. E no terceiro episódio da segunda temporada, para tentar impedir que o Boyd se tornasse membro da alcateia Hale, Scott enfrenta a Erika, Isaac e o Derek. Ok, a luta contra a Erika e o Isaac é bem meia boca, mas quando toca a música Iron da banda Woodkid, meu parceiro, essa luta entre aspas, né? Essa luta fica muito foda. Essa luta é muito boa por causa do tempo em que ela se estende. O Derek vem caminhando lenta e calmamente. Primeiro estende as garras, daí ele brilha os olhos, ruge que nem um monstro. Parece um leão essa porra, olha isso, cara. E nesse ponto, já havia baixado um Sukuna em mim. Porque é do caralho isso aqui, velho. E finalmente, o Derek se transforma e espanca o Scott. Ele toma um pau do Derek. E Tim Wolf sabe fazer uma parada que, meu irmão, é difícil fazer isso de uma maneira genuína, que é combinar o ritmo da música com a cena, não necessariamente a letra, né, mas o ritmo. Porém, quando der certo, igual aqui, a cena fica inesquecível. Número 3, Alcateia de Quimeras vs Scott. No 12º episódio da quinta temporada, temos um dos melhores momentos do Scott, que inclusive tava nerfado o moleque. Quando Scott e Styles vão rastrear a besta, eles são atacados pela Tracy, o Josh e o Corey. Mas meu parceiro, eles não têm chance alguma contra o Scott, que vence a Tracy e o Josh de boaça. Primeiro de tudo, essa cara de puto do Scott é sensacional. As presas a mais dele dão um visual muito único pro Scott nessa cena. E segundo, que o cara tá nerfado e ainda derrota uma quimera meio Cânima e outro meio enguia, mais especificamente um meio Tetunaroa. E isso sem muito esforço. Não é uma baita luta, um x1 épico, mas eu gosto bastante porque é um dos poucos momentos que realmente a força física do Scott é mostrada, ao invés de só uivar e rugir bonito, né, Scott? Menção honrosa aqui, o Cerberus dando um cacete na alcateia do Theo. Aquilo ali foi sensacional. Número 2, Deucalion vs Jennifer e Derek. Não é só de hype e especulações que o Deucalion é considerado o lobo mais foda da série, não é, Scott? Ao contrário do McCall, o Deucalion tem uma demonstração de força física desgraçada. Sua luta contra a Jennifer e o Derek. Eu já devo ter citado em algum vídeo que o Dave estava bem inspirado na terceira temporada. E o exemplo disso foi a escadinha de força que ele fez até o Deucalion. Veja só, primeiro de tudo, os alfas foram muito bem estabelecidos na segunda temporada. Poxa, acabamos de falar do Scott dando um cacete em 2 betas e depois sendo espancado pelo Derek. Depois temos o Derek perdendo não uma, mas 2 vezes pra Kylie, que nem era a mais forte do bando, a fusão ainda era mais forte. Depois tem a Jennifer matando a Kylie e a fusão dos gêmeos com muita facilidade. E finalmente o Deucalion brincando contra ela e o Derek. Tipo, ele tava de boa ali, ele nem se importava com os golpes da Jennifer. Uma coisa que eu curto bastante nessa terceira temporada é a maneira como eles não alongavam as batalhas que, tipo, tava bem óbvio que era mais forte ali. E é por isso que essa luta aqui não dura muito, já que não tinha muito o que a Jennifer fazer ali. O Deucalion praticamente tirou ela do combate com tapa. Número 1, Alcateia do Derek versus Alcateia dos Alphas. Apesar de ser uma luta bem injusta para a Alcateia do Derek, ainda assim, essa é atualmente a minha luta favorita da série. No episódio 5 da terceira temporada, acho que você já percebeu porque essa é a melhor temporada da série, mas enfim, no 5º episódio, Derek e sua Alcateia planejam ir até o Deucalion e matá-lo, já que pela lógica burra do Derek, matando o Deucalion, toda a Alcateia de Alpha se desfaria. E assim, ok que o Derek não fazia ideia da aberração que o Deucalion era, mas sério, Derek, tu achou mesmo que tu e
4 gatos pingados iam degolar o fucking Deucalion? Aí não, né, Derek? Claro que a Kali, o Ennis e os gêmeos estão no cerco da Alcateia do Derek. E acontece uma luta de alcateias na série. E mesmo sendo bem rápida, o que faz sentido, pois são alfas contra betas. Essa luta aqui é muito boa. Eu gosto principalmente da luta do Scott e Isaac versus o Voltron de lobisomem. Claro que eles tomam um cacete, com direito a um rasgo no pé do rim do Scott. E depois a Alyson chega e dessa vez, do jeito certo, na surdina, na moita, na base do stealth. Depois disso, o Scott decide medir força com o Ennis. E acontece, a gente vê pela primeira vez os olhos vermelhos do Scott. O que agora faz sentido aquela frase do Deucalion, que alguns são mais promissores que outros. Bom, essas foram as melhores lutas de Teen Wolf. Se quiserem uma parte 2, deixa aí nos comentários, beleza? Agora, só te agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. No mais é isso. Foda, você é o rei!